O que eu quero dizer é, com leis trabalhistas mais claras, com a taxa de juros mais baixa, portanto com dinheiro mais barato, com impostos mais simples, mais claros, o sistema tributário racionalizado, com energia mais barata e com infraestrutura, eu não preciso do Estado dirigindo nada, as pessoas já sabem o que fazer. Que a gente pode pensar em relação a essa política de segurança? Porque até também é uma fala sua contra as facções, são, por exemplo, para aumentar o rigor em relação a a pena para o pessoal das facções. Restringir o direito à ampla defesa. O que a gente pode dizer em relação a isso no Vale do Paraíba? Vamos lá, vocês primeiro, vocês são uma zona de passagem para o Rio de Janeiro. Né? Vocês são uma zona de idas e vindas de criminosos. A região do litoral norte, assim como parte do litoral como um todo do estado de São Paulo, é tomada e ocupada pelo PCC, e é uma região estratégica pelo PCC, porque eles fazem escoamento de drogas via Porto de Santos para a Europa e Estados Unidos. Esse é o grosso do volume bilionário de negócios que eles têm, e o litoral como um todo é usado como base para ele. Isso. A gente já chegou até incursões do Comando Vermelho pelo litoral de São Paulo também, para a gente entender o tamanho da gravidade. E aí, por ser região de passagem, toda região de passagem que tem um papel logístico, ela acaba sendo mais complicada, para falar aqui. Ela é sempre, em termos de segurança pública, uma região que demanda uma atenção maior. Agora, para o enfrentamento, a receita não é muito diferente do que eu venho propondo para outros lugares. Alteração nas leis penais, nas leis de processo penal, portanto, penas maiores. Alteração nas leis de execução penal para não ter a progressão de pena, não ter saidinha, porque a maior parte dos criminosos são resistentes. E aí, para os membros da facção, é exatamente isso que você colocou. Nós precisamos retirar os amplos direitos de defesa de um faccionado, portanto, o direito tem que ser contra ele, muito veloz. Ou seja, o Estado tem que agir de maneira muito rápida com ele e não ter impedimentos processuais nessa ação do Estado, e as penas têm que ser altas. Assim, nós conseguimos, vamos dizer, debelar, destruir a infraestrutura política dos grupos faccionados que nós temos no Brasil e, paralelamente, os criminosos que vão assaltar um carro, que roubam um celular, que vende a droga, eles vão ficar presos por muito tempo. Base nisso, eu acho que a gente diminui drasticamente os números que a gente tem. E sobre a industrialização, um dos pontos importantes do seu ideal, né, de governo, do eventual governo, seria a interiorização, né, da questão industrial. Essa interiorização, você pensa no Nordeste, ou pensa inclusive no interior do Brasil mesmo, nos estados de diferentes regiões? Eu falo muito da questão do Nordeste, porque se resolver o Nordeste, você resolve o Brasil. Você resolve o Nordeste, gerar classe média lá, você muda o padrão do sistema político eleito por lá, e isso vai fazer com que haja menos dependência de dinheiro vindo daqui, por exemplo, para sustentar a população de lá. Em bom português, a população do Nordeste, em grande medida, é sustentada pela população do Sul-Sudeste e hoje Centro-Oeste também. E a gente precisa desenvolver eles lá. Se eles se desenvolvem lá, diminui imigração, pressão para serviços públicos em cidades do Centro-Sul que acabam recebendo migrantes de lá. Você diminui as desigualdades regionais, você muda a qualidade da representação política. Então, isso é importante acontecer, mas sem prejuízo para cá. O que tem que nós temos que fazer para cá, antes de tudo, quando chamo para cá, eu tô falando no interior de São Paulo, é uma agenda fortíssima de competitividade, desde que você já tem acúmulo de capital, você já tem uma infraestrutura melhor, e, portanto, se você permitir que o empreendedor paulista consiga voltar e criar e produzir, ter, vamos dizer, aquela fibra, aquela energia empreendedora, que acaba se perdendo quando a gente tem um país tão difícil para trabalhar e produzir, ele vai tocar isso sozinho. Quase não há necessidade de grandes políticas de desenvolvimento para aqui, para o nosso estado. O que eu quero dizer é, com leis trabalhistas mais claras, com a taxa de juros mais baixa, portanto com dinheiro mais barato, com impostos mais simples, mais claros, o sistema tributário racionalizado, com energia mais barata e com infraestrutura, eu não preciso do Estado dirigindo nada, as pessoas já sabem o que fazer. Onde a gente quer atuar, que aí são áreas interessantes do ponto de vista, inclusive geopolítico pra gente, por exemplo, aqui nós trabalharmos com tecnologia da informação, aqui isso é uma espécie de Vale do Silício. E por que Vale do Silício aqui? Porque por conta do ITA, por conta da própria Embraer, você teve aqui na região um acúmulo de capital humano de altíssima qualidade. Alguns dos melhores alunos de exatas do Brasil vêm para cá. Então, como essa região está habitada por isso, aqui tem que ser uma área em que empresas têm que se instalar. E empresas fruto desses jovens que vêm estudar aqui. Então, esse jovem que vem estudar aqui, ele não tem que é o que acontece. Ele estuda aqui no Vale do Paraíba, vamos por vá pro ITA. Aí de lá ele arruma um emprego na Faria Lima para trabalhar com fundo de investimento. Não, ele trabalha com engenharia na região.
E aí, nesse ponto, o Estado tem que atuar, porque já existe capital humano de qualidade, já existem empresas, já existe uma infraestrutura prévia. O investimento aqui é investir nas startups, criar startups como Israel faz, startups ligadas à segurança, à tecnologia da informação, tecnologia militar, e a gente criar um complexo privado com alguma participação pública nesse setor que envolve segurança, envolve forças armadas, envolve equipamento militar, para essa região ser uma região que nos coloque na ponta no mundo nesse tipo de discussão. E isso já acontece. Onde somos excelência de verdade. Então, é o caso da Embraer hoje, que disputa com as maiores empresas do mundo na área. Então, quem faz avião faz drone, quem faz drone faz equipamento militar de última geração, e nós precisamos fazer isso na região.